Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês o nosso componente de navegação utilizando aqui, né, o Jetpack Compose, legal? Enfatizei aí no vídeo, né, que a gente vai estar verificando a parte da versão 2.8, mas hoje nós temos aqui a versão stable a partir da versão 2.9, né, do nosso componente de navegação. Bom, enfatizei o 2.8 porque foi a partir da 2.8 que a gente teve certas melhorias, né, na parte de navegação aqui, com o Jetpack Compose. Então a gente não trabalha mais com aquelas strings literais, trabalhamos aqui agora com type safety, né, tipos seguros. Isso trouxe um ganho muito legal aqui na parte do componente de navegação que era bem necessário. E por falar em navegação, vou falar a verdade para vocês, tá? Eu sinto saudade daquele esqueminha de navegação quando a gente utilizava o XML, né? Então era muito bonitinho, a gente conseguia fazer as ligações entre as telas, era uma coisa assim... Sei lá, na minha opinião, o que mudou aqui com o Jetpack Compose, eu acho que uma grande mudança que não ficou legal foi a parte de navegação. Como eu sinto falta, né, daqueles gráficos ali, né, onde é que a gente entendia ali, onde é que estava tudo ligado entre as telas. Mas enfim, né, a gente ganha algumas coisas e perde em outras. Faz total sentido isso daí também, legal? Então, show de bola, o componente de navegação é um componente super importante, né, na parte aqui do Android, porque é com ele que a gente navega entre as telas, legal? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, eu criei um projetinho. Seguinte, esse projetinho é bem simples, tá? É só para a gente verificar aqui a parte da navegação, mas a gente vai ter como uma lista de usuários, né? Onde a gente tem aqui o nome, o ID do usuário e a sua profissão. Então, clicando em cima do card, a gente consegue ver os detalhes do usuário. Então, a gente vai passar para esse card aqui, né? Para essa tela de detalhe, na verdade. A gente vai passar aqui tanto o nome e também tanto o ID. Então, a gente vai verificar também, né? Como que a gente passa, né, esses dados através de uma tela para outra tela, né? Como que isso mudou também a partir da versão 2.8, legal? Então, show de bola, um projetinho simples que a gente vai codar aqui junto, né? E a gente pode explorar aqui também a parte da nossa navegação, legal? Show de bola. Então, pessoal, para a gente poder começar, o que a gente vai fazer? Legal, abrindo aqui um Android Studio, a gente vai criar então um novo projeto. Aqui a gente vai selecionar aqui um Empty Activity com o símbolo do Jetpack Compose e vamos colocar aqui Net, tá? O nome eu vou fazer o seguinte, ó, Navigation Playground. Beleza? Esse aqui vai ser o nome do nosso projeto. Vou deixar aqui o codinome no packetnambr.com.navigation playground mesmo e vai ficar nessa minha pastinha aqui onde estão os meus projetos. Legal? Vou dar um finish e ele vai começar a criar o projeto aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então, o projeto criado, aqui ele já colocou aqui na minha Activity para mim, tá tudo certinho, beleza? Voltando aqui na documentação, eu vou deixar esse link aí, né, na descrição do vídeo para vocês, mas aqui agora a gente precisa colocar, né, esse componente de navegação, essa biblioteca lá para dentro do nosso projeto. Então, aqui a gente tem, né, toda a parte de configuração, como que a gente consegue começar. Então, aqui a gente tem toda a documentação do Android, né, que deixa muito claro o que a gente precisa fazer, os exemplos aqui, para a gente poder trabalhar com esse componente, legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar, né, claro, a implementação desse cara aqui para a gente colocar no módulo do nosso aplicativo. Então, vamos lá, vou colocar aqui, vim aqui na pasta do build.gradle, e aí a gente vai colocar esse cara. Eu tenho um toque, né, eu gosto de deixar essas implementações aqui, não gosto muito de deixar junto aqui da parte de teste, tá? Isso é toque, então não repare. Teste fica as implementações de teste e aqui as outras implementações. É um toquezinho que eu tenho, mas é isso aí. Eu gosto das coisas bem organizadas. Beleza, guys? Então, show. Vou colocar aqui a versão. Vou tirar esse diff aqui, porque na verdade a gente acabou pegando, né? Vou até voltar ali na documentação. A gente acabou pegando a versão do Groove, né? Só que eu posso pegar aqui a versão do Kotlin, que já fica um pouco melhor aqui pra mim, né? Vou até copiar de novo. Eu vou colocar aqui, que aí agora o meu projeto não vai dar erro. Ele vai deixar aqui na versão do Kotlin mesmo. Show de bola? E aí aqui, né, agora a gente trabalha também com essa parte do nosso libs versus, né? Não vou entrar nesse detalhe, tá? Vou deixar esse componente aqui dessa forma mesmo. Eu só vou tirar essa variável aqui, vou deixar aqui, ó. Vou tirar esse dólar, claro. E aqui eu vou pagar essa variável com Ctrl Y. Aqui, delete line. Show de bola. Vamos sincronizar aqui, né, pra gente poder começar. Beleza, sincronizou aqui então a biblioteca. Aí agora é o seguinte, ele vai criar, né, entre aspas aqui, porque ele tá pedindo para mim fazer o replace desse cara para ele colocar essas dependências lá do nosso libs.v, não vamos preocupar com isso, beleza? Bom, o que mais que a gente vai precisar? Outro ponto é que é o seguinte, agora a gente trabalha com serialização de objetos para a gente poder passar, né, os dados para outra tela. E a gente faz isso através do nosso serializable do Kotlin, tá? Então aqui na parte de links profundos, ele fala aqui um pouco pra gente, né? Se você for olhar aqui, ele coloca aqui uma data class profile, e aqui a gente tem os deep links, e aqui a gente tem o nosso backstack entry, onde ele vai utilizar essa função toRoute aqui agora para poder passar, né, esses dados aqui dessa classe pra gente que está sendo serializada. Não se preocupe que no projeto a gente vai destrinchar um pouco isso aqui melhor, tá legal? Então pra gente pegar esse cara, vou deixar aí também o link
na descrição do vídeo para vocês. A gente precisa pegar a dependência do nosso JSON Serialization aqui do Kotlin, legal? Então, nessa versão, essas coisas funcionam em conjunto, beleza? Então, para a gente poder pegar, a gente vai pegar aqui o nosso plugin, vamos pegar esse cara aqui, ó, e voltar aqui no nosso projeto. A gente vai ter que colocar esse plugin aqui, e eu vou voltar e vou precisar pegar a dependência, né, que tá aqui também. Serialization, show de bola, vou colocar aqui bem abaixo do nosso Navigation. Então, são essas duas dependências que a gente vai precisar. Vou sincronizar aqui de novo, né? Para ele trazer para a gente aqui dentro do projeto essa serialização do JSON do Kotlin. Show de bola, tudo certinho. É isso que a gente precisava aqui para a gente poder colocar no nosso projeto, tá? E agora é o seguinte, para poder agilizar um pouco a vida de vocês, né? E aqui o nosso tutorial não ficar tão grande, aqui agora eu tenho um git gist aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou deixar aí também na descrição 2 git gists que tem aqui as informações, né? Na verdade, os componentes que eu vou fazer aqui, né? Da parte aqui da nossa visualização, da parte de apresentação, tá? Então a gente pode copiar aqui esses 2 componentes, depois o restante a gente vai fazendo junto aí direitinho. Beleza, guys? Vou pegar aqui então o nosso Details Info Card, que eu acabei criando aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui nesse cara. Vou vir aqui no nosso projeto e é o seguinte, eu vou criar aqui dentro de UI, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma pastinha chamada Screens, vou colocar esse cara aqui, beleza? Deixa eu ver o nome que ele vai dar, ele deu o nome certinho, Details Info, tá? E eu já deixei um import, que aí fica show de bola, né? Não precisa a gente fazer um import nenhum, então já é um adianto pra gente aí nessa parte, beleza? Voltando aqui então, vamos pegar agora o nosso User Card, vou copiar ele todinho aqui também, e vamos colar ele lá no nosso projeto, tá? Só pra gente ter aqui já direitinho. Beleza, ele só vai chiar porque a gente não tem essa classe user aqui, mas a gente pode criá-la aqui facilmente, né? Então aqui dentro eu vou criar, ó, dentro daqui do nosso raiz, eu vou criar aqui um outro pacote que eu vou chamar de model, tá? Na verdade, perdão, Shift F6, esse cara vai chamar data. E dentro dele sim a gente vai chamar o nosso model, beleza? E aí a gente vai criar aqui então o nosso user, que vai ser um data class. Beleza? Esse user vai ser muito simples, a gente vai ter que então um val id, do tipo string, um val name, do tipo string também, e um val profession, do tipo string, beleza? Show de bola. Aí aqui dentro dessa classe também, eu vou ter uma função que eu vou chamar de get fake users. E esse cara, ele vai devolver para mim uma lista fake, né, desses usuários. Então eu vou criar aqui um usuário 1 e eu vou passar aqui para ele. Então o ID vai ser 1, vou passar aqui então o nome que vai ser Ana Silva e vou passar aqui que ela é uma desenvolvedora Android. Bom demais, né? E agora eu vou criar aqui mais um objeto, vou dar o Ctrl D, ó. Então aqui a gente vai criar então um segundo cara que vai ser o nosso Carlos Santos. Então esse camarada aqui, ele é UX Design, né? Hoje os nomes aí estão tudo mudado, né? Designer. Opa. O G aqui. Show de bola. Vamos criar mais um? Aqui nós vamos ter, então, Carlos. Nós vamos ter aqui a Mariana Costa. Mariana Costa é Product Owner, famosa PO. Na verdade, Product Manager, né? Não é o PO aqui no caso. Beleza. E aqui nós vamos ter mais um cara que eu vou chamar aqui de João Oliveira. O nosso famoso João Oliveira. Dá o acento aqui, João Oliveira. O João, o que ele é? Ele é um back-end developer. Show de bola. Então a gente tem aqui essa listinha aqui fake de usuários que vai ser muito útil pra gente, tá? Agora sim, no nosso card a gente pode importar aqui a nossa classe. Eu só tirar aqui, né, os imports desnecessários e agora sim a gente consegue trazer de boa, fazer com que o nosso componente funcione, tá? Então, beleza. Isso aqui é mais para adiantar a nossa vida, mas agora a gente vai trabalhar de fato com o nosso componente de navegação. Aqui primeiro, o que a gente tem que fazer? Dentro aqui de UI, eu vou criar um pacote para ficar um pouquinho separado. Eu vou chamar ele de Navigation, tá? Navigation. Beleza. Dentro aqui então de Navigation, o que a gente vai fazer? Basicamente é o seguinte, a gente vai criar um cara, eu vou chamar ele de App Navigation. Então esse camarada, ele vai ser aqui, deixa eu pensar, pode ser aqui um file, porque a gente vai ter uma função chamada App Navigation, na verdade uma função composable, tá? Precisa ser composable aqui no caso, e a gente vai passar para ele o nosso Nav Controller. Beleza. Aí aqui, na verdade, a gente passa para ele o nosso Nav
Host Controller. Muito cuidado, tá? Precisa ser o Nav Host Controller para funcionar direitinho de acordo com a documentação, legal? Então, aí aqui eu vou fazer o seguinte, antigamente a gente tinha aquela forma de definir as rotas, né? A gente definia as rotas através das strings. Então, como é que a gente basicamente fazia isso? A gente vinha aqui, ó, e nessa parte aqui a gente colocava o nosso componente de Nav Host. Então a gente passava aqui o nosso Nav Controller para ele e a gente tinha aqui o Nav Controller Start Destination, a gente passava uma string propriamente dita aqui, ou às vezes uma constante que no final do dia virava uma string que a gente colocava lá, se a gente quisesse mudar, era só mudar a constante, né? Só que agora isso mudou, tá? Agora isso mudou. E agora a gente pode utilizar uma nova forma, que é o seguinte, a gente pode ter classes serializadas para a gente poder trabalhar, tá? Então, basicamente é o seguinte, a gente vai ter que um data agora object. O data object, eu não preciso ter o parâmetro, né? Eu só preciso mesmo do nome. Eu costumo colocar essa diretiva, home destination, tá? E aqui ele precisa ser serializado. E aí a gente tem também o nosso detalhe. Só que olha só, o detalhe não pode ser um data object porque ele precisa de um parâmetro, né? Eu vou colocar aqui, ó, details destination. Show de bola. E aqui eu vou colocar o serializable. E eu preciso colocar aqui, né, um parâmetro. Só que nesse caso ele precisa ser um data class, tá? A gente precisa colocar aqui class. E aí sim eu vou colocar aqui um parâmetro que ele vai receber aqui no meu destination. O parâmetro que a gente vai receber vai ser o nosso val user ID, string. Opa. E a gente vai ter com o nosso val username do tipo string também. Maravilha demais, né? Então agora a gente tem essa rota aqui, né, details destination, com dois parâmetros para a gente poder passar para nossa tela de detalhes, legal? Então a gente pode passar múltiplos parâmetros e isso aqui significa a parte do nosso type safe, tá? De forma segura aqui pra gente, legal? Show de bola. Então é o seguinte, agora dentro do nosso App Navigation, o que a gente vai poder fazer? Aqui agora a gente vai chamar de fato o nosso Composable, para a gente poder definir as nossas rotas, né? Os destinos das nossas navegações. E como é que eu sei para qual destino agora eu estou indo? Agora a gente aqui, ó, através da tipagem, a gente consegue colocar, ó, Home Destination, legal? E agora até o meu Nav Host, deixa eu só tirar esse import, eu consigo passar agora que qual que é a navegação, né? Qual que é a rota que vai inicializar? Vai ser o nosso Home Destination, legal? Então, bem de boa, né? Olha só como é que ficou muito mais fácil, né? Muito mais prático, cara. Muito mais seguro a gente poder passar. Cara, eu detestava aquelas strings, sinceramente mesmo. Eu acho que essa parte do componente ainda tem muito que melhorar ainda, né? Vamos ver com a navegação 3 aí que tá vindo, né? Justamente criada aí do zero, né? Que eles prometeram, criaram do zero, né? O Navigation 3, mas tá em alpha ainda, né? Tem muita coisa pra rolar ainda, muita coisa pra melhorar. Beleza? Então aqui a gente vai definir os destinos, né? Da nossa navegação. Então vou colocar aqui novamente, ó. O nosso compose, que a gente vai ter que agora o nosso details destination, beleza? Show de bola, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, cada componente, né, cada composable aqui no caso, ele vai definir, né, ele define no caso uma tela aqui no nosso app, legal? Então, a gente basicamente está utilizando aqui essa parte do generics para a gente poder tipar o que? Os nossos objetos serializados que a gente criou aqui em cima. Bem tranquilo, né? Bem de boa da gente poder entender. Show de bola. Aí agora, o que a gente vai fazer? Dentro desses caras aqui, segue o padrão que a gente vem fazendo em projetos Composable, né? Um Jetpack Composable. Então a gente vai colocar aqui o nosso Home Screen. E nós vamos ter a nossa Home Screen. E aqui nós vamos ter a nossa Details Screen. E depois a gente vai começar a trabalhar nessa parte de navegação. Vou deixar comentado esse cara aqui por enquanto, para a gente poder criar a nossa Home Screen. Então dentro de Screens, vamos criar aqui então, ó. Vou colocar aqui, ó, como file, e aqui eu tenho uma diretiva, que eu acho que isso aqui já vem padrão, tá? Já vem padrão aqui no Android, assim que você instala, já vem aqui um autocomplete para ele criar um composable pra gente. Isso aqui é muito útil, legal? E ele vai criar um composable pra gente, é só a gente dar o nome aqui da nossa home screen. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. O que nós vamos ter aqui nessa home screen? Eu vou tirar aqui esse modificador, né? O modifier, não vou precisar dele. Eu vou ter aqui uma função de callback, eu vou chamar de onNavigation, ou navigate, pode ser, né? Navigate to details. Eu vou colocar aqui screen. Beleza, é uma função de callback, né, que não me devolve nada e também não me retorna nada. Show de bola? Beleza. E aí a gente vai ter o seguinte, dentro desse cara eu vou ter aqui a nossa val users, eu vou pegar aqui o nosso get fake users, né, e eu vou ter essa lista aqui, beleza? Não vou lidar aqui, né, entrar no mérito de boas práticas nem nada, tá, pessoal? Só pra gente ver como que funciona aí a nossa navegação, beleza? Vamos criar aqui o nosso scaffold. Então o scaffold é aquela estrutura pronta, né, que a gente já tem ali dentro do nosso app. A gente consegue colocar aqui o conteúdo lá dentro, a gente consegue colocar também um float action button, a nossa top bar, né? Então o scaffold ele já é uma estrutura pronta ali de uma tela
né, nos padrões ali do desenvolvimento Android. Show de bola. Então a gente vai pegar aqui o nosso top bar, a gente pode colocar aqui a nossa top bar, eu vou colocar aqui o nosso content, e aqui dentro do nosso content a gente chama o nosso padding values, para a gente poder fazer o ajuste, né, padding, tem hora que ele pega esse padding, tem hora que ele não, padding values. Pegar aqui esse cara e a gente precisa passar esse padding values para o primeiro componente que a gente colocar aqui dentro do conteúdo da nossa tela, tá legal? Então, beleza, para a gente poder desenhar a nossa top bar é bem simples, né? A gente pega aqui a nossa top app bar e aí a gente precisa passar para ela, então, o nosso title. O nosso title vai receber um texto e o text que ele vai receber é a nossa lista de usuários, certo? E aqui eu vou colocar uma fonte para esse texto. Pode ser um font weight aqui para ele, que eu vou colocar um font weight.bold. Beleza? Show de bola. Basicamente é isso que a gente vai precisar na nossa top bar. Aí é que a nossa top bar ela tá chiando um pouquinho. Se a gente vir aqui com o nosso Alt Enter, a gente precisa colocar aqui a anotação do experimento, né? A gente precisa colocar essa anotação por causa que a top bar ainda tá experimental, né? Da parte aqui do nosso Material Tree que a gente está utilizando. Show de bola. Vindo aqui então para a parte do nosso Content, a gente precisa então criar o nosso conteúdo da nossa tela, certo? Então vou colocar aqui uma coluna. Então, nessa coluna, eu vou colocar aqui ó, um modificador que é o seguinte. Bom, aqui nós vamos ter o nosso modificador. Teremos aqui, então, o nosso modifier. Vou chamar aqui o nosso modificador. Ponto, vou colocar aqui o nosso fill max size e vou dar um pad aqui para ele e vou passar o nosso padding values, beleza? Show de bola, passamos aqui então para o primeiro componente. Eu vou ter aqui o nosso text, esse texto basicamente vai ser o texto ali, né, da nossa aplicação, onde a gente vai colocar o seguinte, ó, selecione um usuário para ver os detalhes. Para ver os detalhes. Show de bola. A gente vai colocar aqui então um modificador nesse cara. Eu gosto de colocar o modificador por último, tá? Vou colocar aqui o nosso font size 16.sp. Beleza. E a gente vai colocar aqui agora o modificador, que eu vou chamar aqui o modificador. Vou dar um pad nesse cara, 16.dp. Vou cortar aqui o dp. Não veio ainda, 16.dp. Show de bola, vai faltar só o parênteses aqui. Show de bola. Então depois a gente vai ter que a nossa lazy column, né? Ela é bem semelhante aí ao nosso recycle view, né? Saudade da recycle view, hein? Tenho muita saudade não, mas quando eu peguei para fazer a recycle view, entendi como é que ela funcionava, ficou legal de trabalhar. Aí, né, já veio o Jetpack Compose e tem um tempinho que eu não trabalho com recycle view. Beleza, mas aqui a gente tem agora o nosso componente de lazy column, né? É bem semelhante aí a estratégia, né? A gente poder trabalhar com listas aqui de forma eficiente aqui no Jetpack Compose, tá legal? Então, só que aqui a gente tem uma forma muito mais simples, né? Não tem aquela configuração toda para fazer lá no Recycle View. Então, basicamente, a gente precisa de um modificador. Vou colocar aqui um modificador para ela, ponto fill max size. Vou colocar aqui também um content padding, para a gente poder aqui ter um alinhamento direitinho. Vou chamar o nosso padding values. E na horizontal, eu vou colocar aqui um pad values de 16dp dentro dessa lazy column, né? Que na verdade é uma lista aqui preguiçosa pra gente. Então vou colocar aqui um vertical, arrangement, e vou colocar eles, na verdade, vou chamar o top, mas a gente vai dar um espaçamento entre eles, ó, que é o space by. Space by você não tem esse lambda aqui não. O space by a gente basicamente passa aqui o nosso 8.dp para ele. E aqui a gente abre o nosso lambda, né, que é onde vai estar aqui o conteúdo. E no conteúdo a gente chama aqui o nosso items. Então o items que a gente vai precisar chamar é de uma lista, onde a gente vai passar para ele é o seguinte. Aqui ele chamou o lambda de novo, mas a gente vai passar para ele os nossos usuários que estão ali em cima, beleza? E aqui para cada usuário, então, ó, nesse lambda a gente vai ter acesso a um usuário específico. E aí com esse usuário específico a gente pode chamar o nosso user card que a gente copiou, né? E eu posso passar para ele o seguinte. Eu vou tirar aqui a implementação do lambda, vou fazer tudo aqui, ó, como name de parameter. Então vou usar aqui o nosso user, passar um user para ele, e vou usar aqui o onClick, tá? O onClick que está aqui é a função de callback, onde a gente vai chamar aqui o nosso onNavigation, passando para ele o quê? O nosso user.id e passando para ele o nosso user.name, legal? Só que esses caras, né, não estão aceitando porque a nossa função de callback a gente não colocou que ela vai receber esses dados, né? Então, como eu falei para vocês, aqui, né, na hora que a gente criou, ela não recebe nada e não devolve nada, só que agora vai receber duas strings, tá? E aí sim, o nosso código funciona como esperado.
Bom, agora que criamos a nossa home screen, vamos criar agora a nossa detail screen, beleza? Então vamos lá, vamos vir aqui e vamos criar a nossa detail screen. Aí agora é o seguinte, eu vou fazer uma forma diferente. Eu vou vir aqui, ó, em vez de eu copiar e criar do zero, na verdade, em vez de eu criar do zero, eu vou tentar fazer uma cópia de home screen para poder adiantar o nosso lado. Como que a gente pode fazer isso? Ó, vou vir aqui com F5 e vou trocar aqui para Details Screen. Tô de bola. Então ele vai copiar basicamente tudo. A gente precisa trocar aqui então de home screen para Details, né? E ele cria um novo arquivo pra gente, a gente só precisa colocar aqui como Details. Legal? Show de bola. Só que agora algumas coisas aqui vão mudar, né? Primeiro que a gente não vai ter esse callback, então a gente vai ter que agora o quê? O nosso user ID, do tipo string, username, do tipo string, e nós vamos ter aqui o nosso onNavigate back, ou up, né? Vou colocar aqui back, que é pra gente poder voltar pra nossa tela de home. E esse cara, sim, não recebe nada e não devolve nada, que vai ser só uma função de callback mesmo, beleza? Então esses parâmetros vão ser recebidos aqui via navegação, né? Com o type safety que a gente está criando lá. Legal? Não vamos ter essa lista de usuários, mas a gente vai ter aqui a estrutura do scaffold, beleza? Só que aqui a gente vai ter o texto que vai ser detalhes do usuário. Legal. E aqui nós vamos ter o seguinte, dentro da nossa top bar, a gente pode trabalhar também com questão de navegação, né? Então, logo aqui depois do nosso title, a gente pode chamar aqui o nosso navigation icon, e a gente pode passar o que para ele aqui? Um icon button. E aí no icon button, o que a gente pode fazer? O nosso onClick, que é chamado aqui, eu gosto de fazer... deixa eu fazer assim, ó. A gente vai ter o nosso onClick, que a gente vai chamar o nosso onBack, beleza? A gente vai ter esse cara. E depois a gente, sim, vou chamar aqui o nosso lambda, que vai ser o conteúdo que vai estar ali, né? Dentro desse ícone. Então aqui a gente vai passar o ícone propriamente dito. Então ali é o botão com a função de callback, né? Para a gente poder clicar. E aqui agora é o nosso ícone. Então o nosso ícone, eu vou fazer o seguinte. Vou só importar esse cara, porque ele não veio. A gente vai começar a trabalhar com image vector. Então vamos colocar esse cara aqui. Então, image vector, eu vou chamar aqui então o nosso icons. Ponto. Vou deixar aqui o default mesmo. Eu vou chamar aqui o nosso Aaron. Nosso Aaron back. Esse cara não está mais disponível aqui. Deixa eu só dar um replace aqui com o Alt Enter. Então, ele basicamente vai pegar aqui a importação correta agora, né? E por último, a gente tem que colocar aqui o nosso content description, né? Cadê? Nosso content description para questões aqui, né? De boas práticas de acessibilidade. Você pode colocar nulo, né? Vou colocar aqui icon back. Ou você pode descrever melhor, né? Direitinho essa parte. Show de bola, pessoal. Aí agora nós temos aqui o nosso conteúdo, né? No nosso conteúdo, a gente vai manter aqui essa coluna, mas aqui eu vou tirar essa lazy column que vai estar dentro dessa coisa aqui, beleza? Eu vou só voltar aqui. A gente vai ter o nosso fill max size aqui também. Vamos dar o padding. E aqui eu vou colocar um padding 16.dp para dar um espaçamento aqui entre os itens, tá? E aqui na vertical alignment, eu vou colocar também um espaçamento entre os itens que estiver dentro dessa coluna. Vou dar um espaçamento de 16.dp. Show de bola. E agora sim vou colocar os elementos aqui, tá? Então na primeira seção a gente vai ter o nosso card, onde a gente coloca ali, né, as informações do usuário. Então vou pegar aqui, ó, modifier. O modifier é muito interessante, né? Ele é um componente bem versátil, a gente está sempre utilizando ele para manipular os nossos composables, né? Então, show de bola, vou colocar aqui o nosso fill max width, beleza. Vou chamar aqui o nosso colors, porque o colors a gente consegue definir nosso card colors. Ah, isso aqui mudou, né? Agora a gente consegue definir basicamente dessa forma. Eu tenho aqui o card colors, na verdade é o card defaults. Ponto, card colors, aí sim. Aí eu posso colocar aqui o container dele, ó. Chamar o nosso material. Vou colocar aqui color scheme e eu vou colocar o nosso primary container, beleza? Então, basicamente isso que a gente vai precisar. E aqui sim a gente trabalha com a outra coluna que vai estar aqui dentro do nosso app, né? Onde a gente vai centralizar ali, né, alguns componentes. Então vou pegar aqui a nossa column. Vou verificar aqui também e vou colocar um modificador para ela, modifier.fillMaxWidth. Vou dar um padding aqui de 20.dp. E vou colocar aqui na horizontal, eu vou alinhar esses caras com alignment no centro e na horizontal. E aqui na vertical, a gente vai alinhar eles aqui também ao centro. Beleza? Muito simples. E agora sim a gente vai começar a colocar os nossos componentes. A gente vai colocar aqui o ícone, né? A gente coloca lá o ícone representando ali a imagem do usuário, né? A gente coloca icons.defaults mesmo, .person. Aqui eu vou colocar a vírgula, a gente vai colocar aqui um content description. Vou colocar aqui, ó, icon
person. Vou colocar aqui também um modificador. O modifier.size 48.dp, eu acho que fica um tamanho legal. E mais uma vírgula que eu vou pintar esse cara aqui. Não tem necessidade, mas eu vou pintar como color scheme on primary container. Beleza, sem muito firulagem, né? Só pra gente poder ter um esboço aqui mais ou menos. Então, modificador, que eu vou dar um espaço, né, entre o ícone e o componente que vai estar abaixo. Então, modifier. Então, como a gente está na coluna, a gente vai dar aqui, né, um espaço na altura dele. Beleza? E agora eu vou colocar aqui um outro texto. Na verdade, é o primeiro texto que a gente tem aqui, né? Text. Aí eu vou colocar aqui o username que está sendo enviado para a gente. Beleza? A gente poder representar ele. O nosso font size. Vou colocar de 24.sp, aqui no caso, né? A nomenclatura é SP para size, né? E aqui o font weight. A gente colocar aqui um font weight.bold. E vou colocar aqui um color material scheme.color scheme.onPrimary container. Beleza. E agora a gente só precisa do ID do usuário, né? Eu vou colocar aqui basicamente o user ID, tá? Aí a gente pode concatenar assim, ó. Igual a gente fez ali, né? Foi ID, dois pontos, dólar, user ID. User ID. A gente poder fazer a interpolação de strings, certo? Vou só diminuir aqui para 14sp, não vou colocar bold nesse cara e vou deixar o nosso onPrimary container enemy como cor, tá? Beleza? Então essa foi a primeira seção. A segunda seção vai ser a seção das informações do contato do usuário, né? Então a gente tem aqui essa primeira column. Logo debaixo dessa primeira column, aqui debaixo, né, dessa column, que é essa aqui do card. Então, debaixo do card, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso componente details card. Cadê o nosso details info card? Para a gente poder colocar aqui um ícone. E aí a gente coloca o icons.default.email. E aqui, ó, a gente pode brincar um pouquinho. Eu vou colocar o título como e-mail. E aí, olha só, guys, a gente pode fazer assim, ó, vamos gerar aqui um content, aqui ele tem o nosso componente content, a gente passar para ele, é uma string. Aí é o seguinte, a gente pode fazer, interpolar aqui, ó, chamar o nosso username, ponto lowercase, para a gente poder deixar aqui tudo certinho, e a gente vai fazer dar o replace nesse cara, tá, um replace, e é o seguinte, o replace aqui eu vou tirar o espaço, para me colocar um ponto, certo? E depois eu vou colocar o arroba exemplo, né? Pode ser exemplo.com, alguma coisa assim, beleza? Só pra gente poder criar um e-mail fake aqui. E a mesma coisa a gente faz com um componente aqui pra gente poder criar um telefone. Vou colocar aqui fone, tá? O título vai ser telefone. E aqui a gente vai pegar vamos montar aqui um telefone bem chulo mesmo de exemplo. Ó, mais 55, o código de área aqui no caso é 32 na minha região. Vou colocar aqui o 9876 e aqui eu vou colocar, concatenar aqui, né, o nosso user ID para colocar e vou colocar aqui mais, sei lá, outros 3 números para a gente completar, beleza? Então, show de bola, bem simples mesmo, só para a gente poder ter um componente aqui para a gente poder trabalhar na aplicação, legal? Então, isso aqui que eu mostrei para vocês também é a parte do princípio do Jetpack Compose, né? Trabalhar aqui com componentes reutilizáveis, tá? Então, sempre que você puder, sempre que você vê uma oportunidade de ter um componente reutilizável, faça, tá? Que o projeto cresce e à medida que o projeto cresce, fica muito mais difícil a gente dar manutenção. Então, a gente precisa se preocupar em reutilizar os componentes, beleza? Beleza, então, de volta aqui para o nosso App Navigation, agora a gente precisa completar aqui o nosso componente de navegação. Vou importar aqui o nosso home screen, então lembrando aqui que a nossa home screen ela não tem parâmetros, né? Só que a gente precisa passar para ela o nosso onNavigation to details screen, tá? Então, na verdade, o destino para a rota, né, de home, ela não tem nenhum tipo de parâmetro, né? A nossa home. Então, aqui, basicamente, a gente precisa passar o quê, né? Que ela vai vir o user ID, vírgula, username, beleza? E aqui a gente pode montar esse lambda aqui. E aí, para mim poder navegar, simples, eu tenho aqui agora o meu componente de navecontroller, que é o cara essencial para a gente poder navegar em Composable para outro Composable. E a gente consegue fazer isso através da diretiva navigate. E agora a gente chama o nosso details destination ponto, na verdade ponto não, né? A gente precisa só agora abrir aqui, né, como se fosse criando um objeto, né, basicamente, passando aqui o nosso user ID. Vou colocar aqui como name de parameter, ó.
ele recebe o user ID primeiro, user ID, e vou passar aqui o nosso username. Olha só como é que ficou fácil, né, a gente poder trabalhar passando aqui, né, com essa nova sintaxe, a gente poder passar os objetos diretamente sem precisar construir nada, né, nenhum tipo de string manualmente. Era uma coisa que eu odiava, né, e achava muito arcaico, né, para uma biblioteca tão moderna, né, para a gente poder desenvolver aqui na parte de view, né? Então, show de bola. Vindo aqui agora no Details, é o seguinte, agora sim, o destino para a tela de detalhes, né, a gente tem os parâmetros. Então, como é que a gente vai fazer a extração desses parâmetros aqui, tá? A grosso modo, dá para a gente poder trabalhar de forma bem mais, né, estruturada, utilizando o conceito de view model, mas eu não vou entrar nesse cara aqui agora, beleza? Mas aqui, basicamente, essa extração, para a gente poder fazer essa extração com type safety, é o seguinte, a gente vai colocar aqui dentro de uma variável chamada details, e agora a gente tem esse camarada aqui, chamado, a gente ganha aqui no caso, né? Deixa eu nomear aqui o nosso back, eu sempre esqueço o nome desse cara, stack entry, beleza? Eu ganhei esse cara aqui agora no meu Lambda. E aí que agora com esse backstack entry, eu consigo fazer o quê? Eu consigo chamar um camarada o nome de toRoute. E o toRoute eu só preciso determinar, né, qual que é o objeto que eu quero colocar nesse details aqui, nesse toRoute. Eu vou chamar aqui o nosso details destination. Então, basicamente, o nosso toRoute, ele automaticamente, né, vai deserializar esses parâmetros que contém aqui dentro do nosso objeto que está serializado. E com essa forma, eu consigo ter acesso a eles através dessa variável. Muito simples, né? A gente não precisa fazer nenhum tipo de parsing manual. Então, isso é muito legal. E agora sim, a minha minha details, né, screen, ela precisa aqui agora do user ID, precisa aqui agora do username, que a gente consegue facilmente com esse cara, username, e ela precisa aqui agora da função de callback para poder navegar. E aqui a gente consegue facilmente chamar o nosso navigation, nosso navecontroller, perdão, e a gente navigation up aqui para ele. Show de bola. É basicamente isso que a gente precisa. Muito legal, né? Então, o componente central aqui da nossa navegação é o nosso App Navigation. Para finalizar o nosso vídeo, a gente precisa utilizar, né, e centralizar esse componente de navegação que a gente criou. Então, para isso é o seguinte, a gente vem na nossa main activity, eu vou tirar aqui toda essa implementação, né, que ele coloca pra gente. Vou tirar esse scaffold aqui, ó, e vou colocar um negócio um pouco melhor. Vou colocar aqui o nosso surface. E eu vou colocar aqui, ó, um modificador para esse surface, modifier.fill max size, e vou colocar uma cor para ele, ó, color scheme.color scheme.background, beleza? E aqui agora a gente tem um conteúdo que vai estar dentro desse surface. Quem que vai estar aqui? Primeiramente, a gente precisa criar o quê? A gente precisa criar um nave controller que vai gerenciar, né, toda a navegação aqui do nosso app. Então, para isso a gente vem em val nave controller recebe, né, remember nave controller. Então, isso aqui a gente ganha de graça a partir do momento que a gente faz o import daquela biblioteca de navegação para dentro do projeto, beleza? E aí sim, a gente chama o nosso app navigation e a gente passa para ele o nosso nave controller. Pode colocar aqui o name de parameter passando o nave controller. É basicamente isso que a gente precisa fazer aqui para a gente poder ter a nossa aplicação funcionando. Bora testar? Beleza, pessoal? Então, depois da gente ter passado o nosso nave controller para nossa estrutura de navegação, rodamos aqui então um projeto e tá lá a nossa lista de usuários fakes. Nós temos a Ana, o Carlos, a Mariana. Então, quando eu clico aqui na Ana, olha só que maravilha, passou aqui então, né, aqui o nome da Ana e também o seu ID. Criou aqui também, através do seu nome, um e-mail fake e aqui também um telefone, né? Então, a gente pode vir aqui pegar a Mariana, então trouxe também o ID dela, montou aqui com o ID o telefone e também o seu e-mail. Show de bola demais, né, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo bem inicial, bem simples para a gente poder entender como que funciona, né, o componente de navegação do Jetpack Compose nessa versão 2.8, tá? Então, se você já vem trabalhando com Jetpack Compose há um tempo atrás, basicamente você deve ter visto muito essa parte de strings, né? Eu, por exemplo, fiz alguns projetos utilizando ali essas strings literais para poder navegar, sem type safety, e realmente era uma coisa assim bem arcaica, né? Mas que bom que a partir dessa versão as coisas ficaram um pouquinho melhor. Legal, pessoal? Então, show de bola. Se você gostou do vídeo, né, curta, comenta, se inscreva. Eu trago mais conteúdos nessa parte aqui também de navegação, porque é muito interessante a gente poder trazer. Talvez a gente pode fazer um vídeo ali também utilizando, né, a nossa barra de navegação inferior, que é bem legal a gente poder trabalhar também. Show de bola? Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço.